Voltamos hoje a tratar da grave questão da violência policial no estado do Rio de Janeiro. Agora na perspectiva da omissão estrutural do poder público, que foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famosa ADPF das favelas. Assim ficou conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, que é uma ação judicial que foi proposta em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, com o objetivo de reduzir a letalidade policial e as violações de direitos humanos em operações de segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro. O MPRJ, claro, participou ativamente desse processo, tendo assumido um protagonismo na sua tramitação. Esse é o tema da minha conversa de hoje com o promotor de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior, que é titular da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar do Estado do Rio de Janeiro e subcoordenador do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública do MPRJ. Bom dia, Paulo Roberto. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Luísa. É um prazer estar participando do Amperd Convida. Sou ouvinte do programa. Muito bem. Fiquei muito feliz. Fico honrada. Eu quero começar falando sobre o GAESP. Você integra esse grupo há muitos anos, né, e atualmente é o subcoordenador. Esse grupo foi extinto num determinado momento e recentemente criado na atual administração do Procurador-Geral Antônio José Campos Moreira. Então, conta para nós como é que funciona o grupo e em que casos ele atua. O GAESP ele foi criado a primeira vez em 2015 com a intenção de dar ao MP um instrumento de fiscalização da atividade policial mais eficaz. Por que mais eficaz? Porque seria um grupo de atuação especializada que reuniria nele tanto a atuação em tutela coletiva quanto a atuação criminal. Então, a ideia era que um iria alimentar o outro. Os dados que a gente coletasse no crime iriam servir para a atuação da tutela, e o que a tutela faria iria melhorar a estrutura para a gente continuar. Uma atuação articulada. Você pode dar um exemplo de um caso em que tangenciou a parte criminal e a tutela coletiva? Por exemplo, a questão do uso do helicóptero foi uma coisa que teve repercussão criminal e também teve uma ação civil pública. Ação civil pública com objeto? O objeto era regular o uso do helicóptero nas operações policiais. Teve também um caso, assim, por exemplo, a gente constatou nas investigações que quase nunca os policiais estavam identificados, por exemplo. E isso serviu para que fosse instaurado um inquérito civil para apurar as circunstâncias das operações, como é que elas estavam acontecendo. O GAESP ele acabou sendo extinto em 2021. Então, esse trabalho que estava em construção, ele acabou sendo interrompido. Agora, a atual administração recriou o GAESP com essa mesma proposta, ou seja, de atuar conjuntamente tanto a parte da tutela quanto a parte do crime. Porque é aquela constatação de que você ficar simplesmente investigando, denunciando e prendendo o policial não resolve os aspectos estruturais que geram esse tipo de conduta criminosa por parte do agente público, né? Entendi. Então, o GAESP tem essa missão, vamos dizer assim, né? E nós somos mais ou menos 14 promotores e, anteriormente, havia uma divisão mais rígida em relação à matéria. 7 faziam a parte criminal, 7 faziam a parte de tutela. A atual administração entendeu que seria mais vantajoso a gente não ter essa divisão rígida e poder o colega que eventualmente está investigando um determinado crime também está atuando num inquérito civil. Assunto, né? A ideia é integrar mais profundamente até essas duas áreas. Sim, mas isso não é atribuição originária do Procurador-Geral. Isso são casos que vêm através dos promotores. Sim, é um grupo de atuação especializada que atua através do pedido de auxílio do promotor natural. Eu mesmo eu sou subcoordenador, mas eu sou promotor também da auditoria, e em alguns casos eu mesmo mandei para o GAESP, né? Entendi. Agora vamos falar da ADPF. O principal pedido era a elaboração de um plano de redução da letalidade policial pelo Estado do Rio de Janeiro. Aí, em agosto de 2020, eu fui fazer meu dever de casa, né? Pesquisei.
foi concedida uma liminar pelo ministro relator. Em maio, agora recentemente, maio de 2025, o acórdão final foi publicado, quer dizer, quase 5 anos depois. E na leitura da própria ementa do acórdão, eu extraí um trecho que se refere, vou abrir aspas aqui, a dados públicos que apontam a realização de grande quantidade de operações policiais no curso da tramitação da DPF, quer dizer, posteriormente já à medida liminar, e houve uma redução de 61% de mortes decorrentes de intervenção policial, bem como a redução no mesmo período do número de policiais mortos em serviço, além da queda de índices de crimes com resultado morte, roubos de veículo, etc, etc. Quer dizer, a decisão provisória, né, cautelar, gerou um efeito que ficou documentado na própria conclusão, né, do acórdão, na decisão final. Mas me pareceu da leitura, você me corrija se eu estiver errada, que a decisão final foi menos rigorosa do que a cautelar, no sentido das providências que ela determinou. O que aconteceu durante a tramitação do processo? Eu acho que, se a gente for contar a história da DPF, né, eu acho que tem 2 momentos diferentes. Primeiro, quando ela é proposta, em 2019, o Estado, né, a segurança pública no Estado estava no auge daquela política de confronto e de valorização, vamos dizer assim, do aspecto operacional e tudo. Isso gerou uma resposta da sociedade civil em termos da propositura da DPF. O ministro Fachin, que era o relator, ele deu a liminar, e a liminar dele era realmente bastante estrita, assim, não podia se utilizar equipamentos públicos para basear a operação policial, não podia fazer operação policial no horário da escola, tinha que fazer a comunicação prévia da operação tanto ao Ministério Público quanto à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então era uma decisão que era muito mais estrita. Isso gerou uma série de reações, na verdade, né? O próprio governo do Estado teve uma postura de acatar o que o STF determinava, mas com críticas, né? E isso acabou sendo levado, acho, ao STF num contraponto àquilo que existia antes na própria inicial, né? E isso gerou, na decisão final, uma mudança, vamos dizer assim, de assento. Não há mais restrição territorial, por exemplo, para a atuação da polícia. A polícia pode usar os equipamentos públicos desde que necessário. Não é mais necessária essa comunicação prévia, né, ao MP ou à Secretaria de Saúde, de Educação, né? Mas o que o STF ressalta é que deve haver a observância rigorosa do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e quem tem que fiscalizar isso é o MPRJ. Entendi. O MP interferiu bastante no processo, né, nessa tramitação. Eu entrevistei aqui, no episódio 87, quem não ouviu, vai lá conferir, o promotor Cisney Rosa, que é o coordenador do Núcleo de Ciência de Dados. E ele relatou, você estava falando, eu estava me lembrando da entrevista dele, ele relatou na entrevista que o MP do Rio forneceu dados ao STF, né, que demonstraram que não era o volume de operações que impactava a letalidade, mas sim a forma. E você fez referência a isso agora, né? Sim. Questão da utilização dos helicópteros, da identificação dos policiais, quer dizer, uma questão de compliance, Sim, né? claro. Ele destacou esse aspecto. Então, esses dados influenciaram diretamente a decisão. Sim. Você considera, então, que os termos da decisão definitiva, que na minha visão, né, desinformada, parecia mais flexível, menos rigorosa que a liminar, a decisão definitiva, então, contemplou essas conclusões, criando condições eficazes para mudar a forma das operações? Eu acho que a nossa atuação na DPF foi um exemplo muito interessante do Ministério Público como instituição, porque... Ministério Público do Rio. Sim, no Ministério Público do Rio. E o Ministério Público em geral, porque o que acontece? Quando a DPF é proposta, você tem uma ênfase muito grande, por conta do autor, claro, na questão da proteção aos direitos humanos e a garantia do ir e vir dos moradores e dos serviços públicos, que é uma coisa indispensável e que a gente não pode negociar.
Porém, alguns dos pedidos eram, para quem tem a experiência no dia a dia da segurança pública, eram pouco razoáveis. Inexequíveis, vamos dizer assim. Por exemplo, e aí o núcleo de dados do MP foi muito importante, por exemplo. O pedido, agora eu não estou lembrando se são 100 ou 300 metros, mas o pedido inicial dizia que a polícia não podia operar no entorno de escolas a 300 metros de distância. O MPRJ demonstrou, através de georreferenciamento e mapas e tudo mais, onde havia cada ponto em que havia uma escola. E quando você colocava esse perímetro de 300 metros em todas as escolas, você praticamente impedia a polícia de atuar em qualquer lugar. Entendi. Então, esse tipo de atuação, meio que chamando para a realidade e assim, procurando uma razoabilidade naquilo que está sendo pedido, quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, foi a tônica da atuação do MP. Sim, tem um ideal, mas resta saber se esse ideal é atingível, né, dados os dados da realidade. Então, esses dados empíricos foram instrumentais, né, para fundamentar a decisão definitiva. O MP conseguiu, através dos dados, produzir argumentos para mostrar ao STF a realidade do Rio de Janeiro, que não existe uma solução fácil para o nosso problema, né? Então, assim, a gente tem que ter uma proteção intransigente, né, dos direitos humanos e dos direitos, né, das pessoas que moram nas comunidades, mas, por outro lado, também a gente não pode abstrair a realidade do crime organizado. Então, quando eu digo que isso é um exemplo da atuação do MP e do promotor, a gente fica muito assim. A gente tem que atender, ouvir as demandas da sociedade civil, mas, por outro lado, também você tem que ter um olho para a segurança pública, para os serviços públicos, e nem tudo que se pede pode ser feito da forma que está se pedindo, né? E a atuação do MP na ADPF foi nesse sentido. Entendi. A decisão definitiva elenca uma série de providências bem concretas, né, a serem adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, eu pensei aqui algumas delas, né? Por exemplo, a implantação das câmeras nas viaturas e nas fardas dos policiais, a presença obrigatória de ambulâncias nas operações, preservação dos vestígios do crime possivelmente cometidos nas operações, a apresentação de um relatório detalhado ao término de cada operação dos agentes de segurança pública do MPRJ. Até me lembrei que eu entrevistei aqui um promotor falando sobre o sistema francês, né, o Ministério Público francês, e ele disse que lá, quando a polícia vai realizar qualquer tipo de operação, que tenho certeza que não é incomparáveis a essas que nós temos aqui, o Ministério Público é imediatamente notificado e acompanha em tempo real. Isso também seria, né, uma boa ideia, que não está aqui contemplada, mas, enfim. A minha pergunta, então, essas medidas já estão sendo colocadas em prática pelas polícias? Já estavam sendo desde a liminar, né? Atualmente, vamos dizer assim, a Polícia Militar está mais avançada na implementação dessas medidas, principalmente do uso de câmeras, do que a Polícia Civil. Mas acredito que a tendência é que todos acabem se conformando àquilo que manda o STF. E a decisão final, embora ela seja mais flexível que a liminar, né? Porque a liminar era bastante estrita, eu acho que ainda assim ela traz elementos positivos para a segurança pública. Essas medidas que você elencou aí são todas essenciais para que a gente possa controlar a atividade policial. Controlar a atividade policial não é se imiscuir naquilo que a polícia está fazendo, mas é garantir a qualidade do serviço público que está sendo prestado pela polícia, né? E eu acho que a decisão nesse ponto ela foi muito positiva. E medidas de redução de danos também, proteção, né, de direito à vida, direito à saúde, colocação de ambulância, é uma coisa bem concreta e facilmente aferível, né? Porque o grande problema das operações é justamente o impacto que ela tem na vida do cidadão comum que mora naquela comunidade. Então, o sujeito está saindo de casa para trabalhar, não pode ir porque está tendo uma operação. A criança está indo para a escola, não pode ir porque está tendo uma operação. Quer dizer, não é que seja culpa da polícia a operação, é culpa do contexto que a gente vive. Mas não dá para a gente impor àquela população integralmente o ônus da segurança pública, porque, na verdade, são eles que arcam com o problema da violência, porque tem que suportar o tráfico, e com os efeitos colaterais da atuação policial. Então, acho que quando você amarra
esses aspectos, preservação do local, uso de câmera, etc., você garante uma qualidade melhor na atividade policial e a gente espera que tenha um impacto menor no dia a dia da vida das pessoas. Sim. E ainda tem que viver com o estigma, né, de serem moradores de áreas conflagradas. Muitas pessoas acham que são todos bandidos. Do tráfico. Pois é. Não é simples. Mas além dessas medidas que, como eu disse, são bem concretas, né, há outras, na mesma decisão, eu li só a ementa, que já é longa bastante, né? Há medidas de caráter mais geral, assim, programático até, e, portanto, de mais difícil cumprimento, como, por exemplo, a determinação de um plano de recuperação, ou melhor, reocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas. Eu não entendi, porque eu li, como eu disse, só o resumo, então eu não entendi o alcance dessa medida. Eu te pergunto, a quem compete o cumprimento dessa medida? Essa determinação especificamente, ela veio em função da alegação de que, com a diminuição das operações, estaria havendo um aumento, uma expansão do tráfico e da milícia em determinadas áreas. Isso foi muito esgrimado, vamos dizer assim, pelo Estado nas alegações dele dentro da DPF. E a decisão final veio a contemplar isso, né? Se não me engano, houve até uma determinação à Polícia Federal que atuasse em auxílio às forças... No combate às organizações criminosas que atuam, né? Isso, quer dizer, é uma determinação que se dirige ao próprio Estado. Ao mesmo tempo que ele tem que agir, por exemplo, para diminuir a letalidade, o STF está ressaltando que ele também tem que ter uma atuação no sentido da retomada do território. Pois a minha pergunta é essa. O que significa exatamente reocupar? Isso é uma boa pergunta, na verdade, né? Porque é a pergunta de R$1 milhão. Porque reocupar o território, eu acho que tem alguns problemas. Primeiro, que parte do princípio que um dia foi ocupado. E eu acho essa alegação muito contestável, né? Se tivesse sido ocupado, você não teria o tráfico lá dominando, por exemplo. Então, eu pessoalmente, eu não gosto muito desse nome de retomada. A questão não é retomada, né? E depois se deve agora haver uma retomada e se a polícia agia de uma forma antes dessa determinação, me parece que a gente teria que analisar uma forma de agir que fosse diferente, para que a gente tivesse um resultado diferente, né? Mas como tudo em segurança pública, né, é muito complexo, porque a gente trata de conceitos que cada um entende de um modo diferente, né? A própria DPF, ela padeceu um pouco disso, porque o autor, de uma forma assim, pouco técnica, vamos dizer assim, se referia à operação. Só que existe uma definição para a operação, que tem nota de instrução da Secretaria de Segurança. Operação é tudo aquilo que mobiliza recursos fora do normal, tudo que mobiliza recursos excepcionais. Isso é operação. Mas quando você via a DPF, você percebia que o autor que estava se referindo, na verdade, à incursão policial, que é o dia a dia do patrulhamento, etc. Então, quando a gente tinha os debates, as conversas com os atores, né, da DPF, era engraçado perceber que cada um tomava operação com um sentido diferente. Exatamente. Então, todo mundo concordava, mas, na verdade, ninguém estava concordando com nada, porque ninguém sabia o que o outro estava pensando. E o próprio objeto, né? Exatamente. E aí, retomada do território é um desses conceitos que vai caber ao administrador, né, ao poder público, determinar como é essa retomada, né? E aqui no Rio de Janeiro, essa experiência já foi vivida, né, com as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Então, a ideia seria entrar com serviços públicos, quer dizer, a presença do Estado? Eu não sei. Aí eu vou confessar que eu não sei. Não, eu digo, em termos ideais, talvez fosse isso, não, né? Claro. Na verdade, quando você analisa a situação dessas comunidades, o que a gente percebe é que o Estado ele é duplamente omisso. Ele é omisso, não o Estado ente federativo, o Estado no sentido... Lato sensu. Ele é omisso, porque, primeiro, ele não garante a segurança das pessoas que moram ali e permite que o crime organizado se instaure. E prevaleça, né? E prevaleça. Depois, quando ele tenta combater o crime organizado, ele produz
danos colaterais, né? Pessoas inocentes morrem, o dia a dia da comunidade das pessoas é fragmentado, enfim. Né? Então, não só não garante a segurança, como quando pretende garantir a segurança, gera uma situação de maior insegurança para o próprio cidadão que vive ali. Então, eu acho que esse é o grande dilema da segurança pública, na verdade. Você tem, por um lado, que entender a atividade policial, mas, por outro também, você tem que velar e zelar para que, como eu disse, todo o ônus da segurança pública não recaia sobre determinada parte da população, que historicamente é quem assume todos os ônus. E essa é uma peculiaridade do nosso estado e talvez da nossa cidade, né? É diferente do cenário, por exemplo, em São Paulo, onde o crime organizado também está presente, mas com outras características. Né? A gente, quando se debruça assim, sobre outros estados para ver como funciona, principalmente na auditoria militar, né, a gente tem curiosidade de saber como é que é a auditoria de outros estados, como é que é a polícia militar dos outros estados. A gente percebe que no Rio o quadro é bastante peculiar, não só por essa questão do domínio territorial e do uso de armas pesadas e tal, mas também pelos problemas que a gente encontra com violência policial, com corrupção, com esse tipo de situação. Então o Rio é um caldeirão assim de vários problemas, vamos dizer assim. Que convergem, né? O STF ordenou a criação de um grupo de trabalho de acompanhamento. Nós estamos falando aqui, né, eu te perguntando, te provocando, né? Como vai ser cumprido, se é eficaz. Então, isso está previsto lá na própria decisão. Né? E esse plano deve ser monitorado por um grupo de trabalho que é coordenado, ou deverá ser coordenado pelo CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. O MPRJ participa desse grupo? Sim, o MP tem um representante nesse grupo, foi diretamente designado pelo Procurador-Geral, que leva as informações, leva os dados do que a gente produz aqui e acompanha o que, enfim, os debates que acontecem lá. E é muito importante para que a gente seja esse elo, vamos dizer assim, com a realidade, porque o que a gente percebe na segurança pública, por mais bem intencionadas que sejam as pessoas, muitas vezes elas têm ideias e demandam coisas que são totalmente divorciadas do nosso dia a dia e das nossas possibilidades. Então, a participação do MP nesse grupo, né, nessa comissão de fiscalização da DPF, é muito importante por conta disso, trazer a nossa realidade para quem muitas vezes não conhece. Sim. Então, é um verdadeiro monitoramento, né, do cumprimento da decisão. Sim, sim. E o cumprimento já está se desenvolvendo, eu sei que são providências que vão se estendendo aí no tempo, mas essa decisão tem produzido resultados na realidade? Eu acho que sim, quer dizer, o Estado está elaborando o plano, o MP também tem um plano de fiscalização da letalidade, mas no dia a dia a gente percebe o impacto dessas medidas, principalmente o caso... Impacto positivo. Impacto positivo, principalmente o uso das câmeras. Né? Pode parecer até uma coisa prosaica, né? Usar uma câmera vai fazer tanta diferença, mas na verdade faz toda a diferença. Porque a gente tem casos na auditoria militar, por exemplo, que são solucionados só olhando as imagens. E são solucionados para o bem, ou seja, às vezes o policial agiu corretamente e aquela alegação contra ele é falsa, ou para o mal, quando você constata efetivamente que aquilo que foi dito aconteceu, foi agredido ou extorquido, enfim. Então, por isso que eu acho que no final, no frigir dos ovos, embora tenha muita gente critique, né, a decisão final na DPF, eu acho que no fim ela foi positiva, porque sacramentou a obrigatoriedade do uso da câmera. Né? E trouxe para o debate essa questão da segurança, né? Nessa perspectiva como uma omissão estrutural, sim, né? Sim, uma expressão sim. que é referida várias vezes na decisão. Eu era até um pouco crítico em relação à DPF, no sentido de que eu entendo ainda, mas enfim, que uma decisão judicial não consegue abarcar a realidade. Você não tem como dar uma canetada e dizer agora vai ser assim. É muito difícil. Né? E, num certo sentido, as críticas à liminar se baseavam justamente nisso, porque era muito rígida, não pode fazer, não tem que comunicar. A decisão final flexibilizou. Algumas pessoas são críticas a isso. Mas a gente tendo uma visão não pessimista,
né? Não ouso dizer otimista, Otimista é muito, né? mas uma visão não pessimista, você percebe que esses aspectos são positivos. E foram, quer dizer, a chancela do STF gera uma segurança de que aquilo tem que ser feito muito maior do que se ela não houvesse, né? Porque a gente tem estados da federação, por exemplo, que recuaram do uso da câmera, né? Que muitas polícias não querem usar. Sim, é uma resistência dos policiais e a prática disso também é complicada, né? Porque você tem que arquivar as imagens, conservá-las. E é um gasto enorme, é um gasto muito grande. Mas, pelo menos para nós, eu acho que vale, porque você consegue, vamos dizer assim, separar o joio do trigo. Você consegue ver o que está acontecendo. Porque nem toda alegação contra o policial é verdadeira. Então, muitas vezes você tinha que se basear só no que cada um dizia. O bom policial também é vítima da violência, né? Certamente, certamente. A gente tem muitas situações em que, por exemplo, o custodiado, né, a audiência de custódia, ele alega que foi agredido e tudo mais, e quando a gente vê as imagens, não teve nada do que ele está dizendo. Então, quer dizer, seria um caso que a gente ia ouvir a vítima e, de repente, tem um auto de exame de corpo de delito positivo, o policial poderia até acabar sendo denunciado. Sim. E as imagens servem para mostrar a realidade, né? E a gente ter uma decisão mais justa, né, nesse sentido. E aproveitando do seu otimismo moderado, né, essa omissão estrutural é sanável, na sua opinião? Eu acho que sim. Sendo assim, eu sou bastante crítico das políticas de segurança pública no Rio historicamente, né? Acho que falta controle às polícias. Acho que falta fortalecimento das corregedorias internas, né? Então, isso gera um descontrole, isso gera uma falta de acompanhamento da atividade policial, que, na minha opinião, é um fator determinante para que a gente tenha os problemas que a gente tem hoje. E fazer isso é mais uma questão de vontade política, vamos dizer assim, do que uma impossibilidade material, entendeu? Então, assim, existe muita resistência por conta das polícias desse controle, né? O que eu acho normal, porque ninguém gosta de ser controlado, né? Mas esse é uma das medidas, por exemplo, que eu acho plenamente factíveis e que, se fossem feitas, geraria um aumento na qualidade da atividade policial muito grande. Volto novamente, né? Eu sou meio fanático pela câmera, mas é por isso. A câmera tem essa função. O policial sabe que ele está sendo filmado. Então, ainda que ele tenha um ímpeto de fazer alguma coisa que seja ilegal, seja por, enfim, uma emoção no momento, seja por uma predisposição, ele tende a se segurar porque ele sabe que ele está sendo filmado, né? Então, a minha posição ela é pessimista e otimista. Ela é pessimista porque eu acho que, assim, no contexto atual, a gente ainda está muito longe daquilo que seria o minimamente aceitável, na minha opinião. Porém, eu sou otimista no sentido de que é possível fazer coisas para melhorar e que não são coisas assim sensacionais, fora do normal, entendeu? Assim, um aumento do controle da atividade policial não é nada impossível. E eu acho que tem um impacto positivo. Muito bem. Eu agradeço a entrevista, Paulo Roberto, e vou encerrar primeiro agradecendo a audiência dos nossos ouvintes e os convidando a acompanharem o podcast. Entrem no nosso canal no YouTube, se inscrevam, comentem e compartilhem. Toda terça-feira, você já sabe, tem episódio novo no Ampere Convida.